Galerinha, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 52ª aula remota, terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, aula de Ciências e Redação. Na nossa aulinha de Ciências, vamos pegar o livro volume 2, capítulo 4, Equilíbrio da Natureza. Na página 43, o para iniciar, você vai observar as imagens das duas páginas, lado direito e lado esquerdo, para responder. Quais as diferenças que você observa entre as duas ilustrações? E aí, observando a imagem, a gente consegue ver que na imagem da direita a quantidade de mexilhões diminuiu e a quantidade de cracas aumentou. E o que foi que provocou essa diferença, né? O que provocou a diferença contrária? Então a gente consegue entender que foi a ação do homem, né? Que a gente vê que é ele que está realmente tirando, ó. E tanto o homem mexer na natureza e ir lá, né? Retirar o seu sustento, diminuiu a população de mexilhões e aumentou de cárcaras. Podemos afirmar que houve um desequilíbrio ecológico? Sim. Por quê? Porque a população praticamente desapareceu, né, de mexilhões, enquanto que a de cárcaras aumentou, de cracas. É isso? Na página 44, relação entre equilíbrio e desequilíbrio ecológico. Em um ecossistema, o equilíbrio pode ser comparado à harmonia ou à estabilidade. Tanto uma gota de água quanto uma bromélia ou um bioma pode estar equilibrados em razão das relações entre os seres vivos e o ambiente no qual estão inseridos. Vejamos o exemplo de uma bromélia. A bromélia é uma planta que pode desenvolver-se no chão, nas rochas ou no alto das árvores e geralmente acumula água entre suas folhas. Alguns animais, como beija-flores, besouros, borboletas e morcegos, dependem da água acumulada das bromélias. Todos esses seres vivos em equilíbrio estão em um ecossistema, é isso aí. E aí a gente vê aqui as imagens, ó. Das espécies de bromélia, que consegue acumular grande quantidade de água, favorecendo o desenvolvimento de pequenos insetos e de outros animais. Os ovos, os girinos e rãs tropicais, por exemplo, se desenvolvem nesse reservatório de água e podem passar a vida inteira no topo das árvores sem jamais tocar o solo. Olha que legal, gente. Né? Aqui, ó. Entretanto, as bromélias são consideradas plantas ornamentais e por isso muitas vezes são removidas do seu ambiente natural para serem comercializadas. A retirada dessa planta do seu habitat natural traz consequências para os outros organismos que dependem delas para viver. Os desequilíbrios ecológicos podem ocorrer em razão de desastres naturais, como terremotos, tsunamis, furacões, erupções vulcânicas, né? No entanto, como já vimos no exemplo citado, também podem ser resultado da ação humana. As florestas perdem espaço para a urbanização, para as lavouras, e inúmeras espécies de animais e vegetais desaparecem do local. Causas de desequilíbrio. Um dos grandes problemas atualmente são os fatores associados ao crescimento populacional. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta que precisam dos recursos para sobreviver, como água, alimento. Assim, cada vez mais, há necessidade de áreas maiores para a produção de alimentos e técnicas de cultivo que aumentem a produtividade da terra. Entre as causas de desequilíbrio estão a introdução de novas espécies, a poluição, o desmatamento, o uso de agrotóxicos e a produção do lixo. Nesses casos, a biodiversidade é diretamente afetada. A qualidade da água pode ser prejudicada quando determinadas substâncias, como resíduos industriais, são despejadas indevidamente e acaba afetando seres vivos e alterando até as cadeias alimentares. A introdução de novas espécies em um ecossistema. Não é somente a retirada do indivíduo de um habitat natural, como acontece com a pesca e a caça predatória, e o tráfico de plantas e animais silvestres, que pode trazer consequência ao meio ambiente. A introdução de novas espécies em um ecossistema pode causar sérios desequilíbrios a ele. Do mesmo modo que a destruição do habitat tem levado inúmeras espécies à extinção. A introdução de espécies pode ser voluntária,
quando há intenção de uso de espécie para fins específicos, ou involuntária, quando a introdução acontece acidentalmente. Vejamos alguns exemplos. O aguapé, planta originária da América tropical, é muito comum no Brasil. Foi introduzido na região quente do mundo para ornamentar lagos públicos e jardins particulares. Entretanto, alastrou-se de forma descontrolada e ainda hoje tenta se encontrar de alguma maneira de controlar sua expansão. O caramujo gigante africano foi introduzido no Brasil para fins comerciais e também como um substituto de criação de escargot. Entretanto, a comercialização no Brasil foi um fracasso. Os caramujos foram soltos no ambiente, onde rapidamente se espalharam. Gente, escargot é um molusco usado como alimento e muito apreciado na culinária francesa, certo? Na página 46, o que você acha? Como vimos, a introdução de um ser vivo em um local que não é o seu habitat pode originar consequências para o meio ambiente. Muitas pessoas que possuem aquários para a criação de peixes ornamentais, quando desistem da prática, descartam esses animais em riachos ou lagos, porque esta prática não é recomendada. E aí a gente sabe que não é recomendada, gente, porque pode haver a reprodução e a disseminação desses animais no ambiente, resultando então na modificação da fauna local e ao longo dos anos, né, gente? Isso vai ficar ao longo dos anos. Na atividade da página 46, você vai marcar V para verdadeiro, F para falso e corrigir as que estiverem falsas. Quando às vezes se alimenta de pragas agrícolas, elas estão realizando um desequilíbrio ecológico? E aí? Sim ou não? Claro que não, gente, isso é falso, porque quando às vezes você alimenta de pragas, elas estão realizando um papel na cadeia alimentar, né? Estão fazendo o seu papel. Então, isso você vai fazer isso, você vai botar falso e vai corrigir. Quando às vezes se alimenta de pragas agrícolas, elas estão fazendo o seu papel dentro da cadeia alimentar. Segundo item, quando introduzimos uma espécie nova em um ambiente, podemos provocar um desequilíbrio ecológico? Sim ou não? Sim. O uso de agrotóxicos é uma forma de controle de pragas natural? Com certeza que não, né, gente? O uso de agrotóxicos não é uma forma de controle natural, né? A gente sabe que ela é natural da natureza, agrotóxico foi o homem que criou. A introdução voluntária de espécies é uma alternativa para aumentar a biodiversidade? Ao contrário, é prejudicial e pode diminuir a biodiversidade, tá bom? Observe a charge e responda. A gente vê uma charge aí, os animais, né? Corram, se escondam, que lá vem ele, ó. Né? E aí, o que é que vem lá? Né? Justamente o agrotóxico. A charge refere-se a que tipo de poluição? Que elementos são afetados? Então, refere-se à poluição pelo uso de agrotóxico e são afetados os animais, as plantas, o solo e a água. Né? Na B, somente os insetos das plantações onde é usado esse tipo de produto sofrem as consequências dessa poluição? Explique. Não. Os agrotóxicos são prejudiciais a todos os seres que vivem ou se alimentam nesse local. Além disso, a eliminação dos insetos pode ter consequências para outros componentes da cadeia alimentar que poderá entrar em desequilíbrio. Na C, se os animais da charge pudessem mostrar ao ser humano uma placa com mensagem, qual seria essa placa? Vocês me mostraram várias mensagens interessantes, né? Uma delas foi: não poluir, não polua o ambiente, aqui não é lugar de veneno, o meio ambiente agradece se você não usar esse tipo de produto, né? E por aí vai. E aí na página 48, desenvolvimento sustentável. O equilíbrio entre desenvolvimento econômico e conservação do ambiente denomina-se desenvolvimento sustentável. Nesse tipo de desenvolvimento, a ideia é que os recursos devem ser explorados de maneira menos prejudicial à natureza, com harmonia entre o desenvolvimento das atividades humanas e a conservação do meio ambiente. Ou seja, tem-se como objetivo encontrar alternativas energéticas, desenvolver novas tecnologias e reaproveitar e reciclar os resíduos
para trazer menos prejuízo à natureza. Para que o desenvolvimento sustentável ocorra de forma eficiente, devem existir práticas que estimulem o aproveitamento dos recursos pelas comunidades, como no caso do extrativismo. Extrativismo, atividade de coleta de produtos naturais que podem ser de origem animal, vegetal, mineral, como a extração de borracha, o corte de madeira, o cultivo de ostras ou garimpo. Além disso, para que a agricultura se torne sustentável, deve haver redução do uso de substâncias que poluem o meio ambiente, como os agrotóxicos. Uma das maneiras de se conseguir essa redução é por meio do controle biológico. A região amazônica é responsável pela produção nacional da castanha do Pará pelo látex retirado da seringueira e por semente de frutas tipicamente brasileiras que são usadas para a fabricação de produtos farmacêuticos e alimentícios como o açaí. Olha aqui, comparei na imagem. Controle biológico. Controle biológico é um fenômeno que pode ocorrer de forma natural, regulando o número de plantas ou animais pela ação dos inimigos naturais, ou seja, pela relação predador-presa. Também é uma técnica que emprega meios naturais criadas para diminuir a população de organismos considerados pragas. Nesses últimos casos, a atividade usa insetos, fungos, vírus e bactérias para combater pragas que destroem plantações como a de cana-de-açúcar, soja, milho, plantas frutíferas, hortaliças e outros. Quando aplicada corretamente, a técnica do controle biológico tem algumas vantagens para reduzir a quantidade de inseticida usada na lavoura. Não é tóxica ou prejudicial ao meio ambiente e é eficiente ao que se propõe. E aí a gente vê aqui a cochoninha rosada, que é uma praga que ataca mais de 200 espécies de vegetais, que pode ser combatida com um inimigo natural, que é a joaninha, que é o seu predador natural, né? Olha aí. Como cuidar para conservar? Nas sociedades industrializadas, o uso de recursos é excessivo e a geração de resíduos é grande e vem de diversas fontes. Todos os dias, toneladas de gases tóxicos são lançados na atmosfera pela indústria, pelos motores dos automóveis, pelas queimadas de florestas, para expansão de lavouras. Toneladas de lixo são produzidos e despejados no ambiente. Esses poluentes têm afetado o ar, o solo, a água do planeta. Para garantir a conservação do planeta, devemos fazer uso de recursos naturais de forma adequada, sem que com isso comprometa a vida das pessoas. No dia a dia, por exemplo, usamos água para beber, tomar banho, fazer limpeza e usamos a madeira em lápis e em muitos móveis. Entretanto, nem sempre lembramos que esse recurso vem da natureza e por isso devemos ter muito cuidado para não o desperdiçar. A adoção de atitudes e práticas que colaborem para um desenvolvimento sustentável representa a principal alternativa para a continuidade dos recursos do nosso planeta. Isso pode ser feito com atitudes simples em casa, como desligar o chuveiro enquanto se ensaboa no banho, fechar a torneira enquanto escova os dentes, promover a reciclagem de materiais, reduzindo com isso a quantidade de lixo, produzido. Outro aspecto importante no cuidado com o meio ambiente são as leis ambientais e o estabelecimento de unidades de conservação que visam conservar meios de ambientes naturais. Regionalize-se. Os caiçaras. Na estreita faixa do litoral da região sudeste, ocupada pelo turismo e outras atividades econômicas, vive a comunidade tradicional, os caiçaras. Eles são uma mistura de povo indígena, europeu, de diversos países e negros, principalmente quilombolas, que ficaram relativamente isolados nessa estreita faixa de terra entre o mar e a serra. Os caiçaras contribuem para a diversidade cultural brasileira com a sua história, seus costumes, sua culinária, sua música. Em sua maioria vivem de pequenas vilas, onde praticam a pesca, a agricultura e o artesanato de acordo com apenas a necessidade individual de cada um. São pescadores artesanais que têm um profundo conhecimento sobre a natureza, dependem do mar, assim como também dependem do ar para respirar.
Eles têm um profundo respeito pela natureza, já que vivem de seus recursos. Nas últimas décadas, enfrentaram grande transformação que vieram com a expansão da cidade em direção ao litoral e trouxeram o desmatamento e a poluição dos rios e dos mares. Nos dias de hoje, apesar de toda a dificuldade, há ainda aqueles que mantêm seus costumes e pretendem passar o conhecimento de seu povo para a próxima geração. E aí você vai fazer essa atividadezinha de casa na página 50, 51 e 52, juntamente com a autoavaliação. Na nossa próxima aulinha, a gente vai fazer a correção dessas atividades. E aí vamos pegar o livro de redação e vamos para o projeto C, na página 80, que é Eu Escrevo Histórias. O narrador, na página 80. O narrador é um elemento fundamental no relato de uma história. Para você entender isso, vamos fazer a seguinte experiência. E aí a tia pediu que você fosse até a janela da sua casa, olhasse para fora. O que você estava vendo? Como é o lugar onde você está vendo, né? Depois você foi para outro lugar, de outro momento da sua casa, observou como era o lugar, de outro espaço. Ao fazer essas observações, você deve ter notado que as coisas e os lugares são diferentes de acordo com a posição que você está. O mesmo acontece quando se conta uma história. O narrador pode estar dentro da história e, nesse caso, ele é o narrador personagem. Ou pode estar fora dela, que aí, nesse caso, ele já é o narrador observador. Os textos a seguir mostram essas duas maneiras de se contar uma história. Então, vamos lá? Texto versão 1. Vira-lata. Timorato era filho, neto e bisavô e bisneto do vira-lata. Inimigo e companheiro de rua do Timorato também. Tudo vira-lata. E até o dia de virar para a casa do Lucas, o Timóteo só tinha feito uma coisa na vida. Vira-latar, né? Vira-latar. Agora tudo mudara. Cama macia, cochilo no colo do Lucas, comida aparecendo a toda hora. O Timorato foi engordando, foi ficando muito inteligente e se dizia que era uma gracinha e fazia uma festa nele. Pronto, ele rolava cá e para lá no chão, só faltava se desmanchar de alegria. Na primeira vez que o Lucas e o Timorato ficaram sozinhos na noite, o Lucas foi logo desabafando o medo que ele sentia de ficar sozinho em casa. Contou o medo que só vendo. Acho ótimo desabafar assim, tanta coisa, sem perigo nenhum com o Timorato. Conta pro pai. O Timorato escutou com toda atenção. Depois os dois dormiram abraçados e de conversa em conversa, de abraço em abraço, o Lucas e o Timorato foram ficando super ligados. Onde um ia, o outro ia atrás. Essa é uma versão. A outra versão da mesma história. O vira-lata. Meu nome é Timorato, sou filho, neto e bisneto de vira-lata. Meus inimigos e companheiros de rua também. Tudo vira-lata. E até o dia de vir para a casa do Lucas, eu só tinha feito uma coisa na vida, vira-latar. Agora tudo mudou, cama macia, cochilo no colo do Lucas, comida aparecendo toda hora, fui engordando, fui ficando muito inteligente. E se diziam que eu era uma gracinha, faziam uma festa para mim e pronto. Eu rolava para cá, para lá no chão, só faltava me desmanchar de alegria. A primeira vez que o Lucas e eu ficamos sozinhos na noite, o Lucas foi logo desabafando o medo que ele sentia de ficar sozinho em casa. Contou o medo que só vendo. E acho ótimo desabafar, assim tanta coisa de perigos nenhum de eu contar para o meu pai. Escutei com toda atenção, depois os dois dormimos abraçados. E de conversa em conversa, de abraço em abraço, o Lucas e eu fomos ficando super ligados onde um ia, o outro ia atrás. Então a gente percebe aí, né, que na primeira versão foi contada na terceira pessoa, né, gente, onde o narrador, ele não participa da história. E na segunda versão, o narrador já é o autor da história, né, ele é o personagem. Então é isso, você vai fazer a organização do texto aí na página 82 e próxima aula a gente olha tudo que você fez, faz aquela correçãozinha básica, tá bom, meus amores? Então vamos ficando por aqui hoje, nossa aulinha de hoje. E até nosso próximo encontro, se Deus quiser.